falando sobre a aula 37. Tá? Essa é uma aula para o terceiro ano. Nós estamos aqui no nosso livro de número 6. Nós vamos falar sobre essa aula 37. Nossos objetivos é falar sobre a operação logarítmica, tá? Apresentar uma operação chamada de operação inversa da potenciação. Essa é a ideia geral, certo? Embutida aqui dentro de logaritmos. Apresentaremos também os logaritmos como decimais naturais e estabeleceremos algumas condições para a existência de logaritmo, ou seja, é possível logaritmo até quando? Como que isso aparece dentro de um gráfico, certo? Os 3 exercícios que vocês têm aqui, se eu não me engano, são 3 exercícios, nós resolveremos, eles são de baixa complexidade. Nós vamos aprofundar um pouco mais, exatamente, são 3, nós vamos aprofundar um pouco mais na aula de número 40, que tem os exercícios um pouco mais bem elaborados. De qualquer forma, nós estamos relembrando algumas coisas que vocês já estudaram. Isso é aplicado aonde, professor? Crescimento é um crescimento de árvores, tá certo? Você pode encontrar isso através do logaritmo. Crescimento de bactérias, de várias coisas na biologia também você pode encontrar, de células, tá certo? Através da ideia de logaritmos. Você também pode falar sobre distâncias, sobre força, sobre explosão atômica. Então, tem diversos conteúdos que a gente aborda a ideia de logaritmo, ou seja, é possível você encontrar um modelo matemático através dos logaritmos. O professor vai fazer a chamada de vocês, eu gostaria que vocês colocassem a palavra, o seu nome e a palavra presente no chat, tá? Não precisa responder, não. Vou repetir de novo. O professor vai fazer a chamada de vocês, você coloque o seu nome e a palavra presente no chat, tá bom? Ok. Vou fazer rapidinho aqui só o primeiro nome. E a interação vai ser da mesma forma, conforme eu vou pedindo para você ler, para você interagir com a turma, para comentar alguma coisa, vocês vão comentando. A ideia de utilizar o chat é porque fica gravado realmente quem estava na aula, tá certo? Então ficará aí o seu nome, a hora que você mandou um oi pro professor, e esse início é muito bom para isso, tá bom? Só para facilitar também a vida de vocês quanto a essa chamada, quanto a essa presença. Então, rapidinho aqui nós temos a Amanda Santos, a Ana Beatriz foi transferida, o Arthur está aqui, o Diogo está aqui, o Fernando também, a Gabriela também respondeu, a Giovana Pessoal não está mais, o Guilherme está aqui, a Isabela Laís, Isabela aqui, quem mais? O João Eduardo, voltou, José Flávio está aqui, a Lara também, Lívia também, o Pedro Gonçalves está aqui, a Renata está aqui, o Rogério Góes está aqui, o Yuri não, Yuri, ok. Então, deixa eu perguntar, o João Eduardo e o Yuri, eles participaram da aula anterior? Arthur, o João Eduardo e o Yuri participaram da aula anterior? Não? Sim. Não sabemos. Ok.
Então, já tem alguns dias que eles não aparecem nas nossas aulas. Gente, então vamos continuar aqui a nossa aula de hoje. A nossa aula, como eu já está mostrando aí para vocês, já estou apresentando aqui a ideia. Professora, a tela tá preta. Opa, aqui. Apareceu agora? Beleza. Agora sim. Então, como nós já estávamos falando um pouco anteriormente, nós vamos falar hoje sobre logaritmos. E aí tem duas ideias gerais que o professor vai começar aqui a introdução com vocês, para relembrarmos mesmo, tá certo? Para relembrar aí como que aparecem os logaritmos. Então, o que eu quero propor para você é o início, tá? Então, a nossa aula de hoje é exatamente em cima dessa proposição, ou seja, da introdução a logaritmos, para a gente aprofundar. Só relembrando que na aula de quarta-feira passada, nós terminamos o nosso livro 5, tá? Falando sobre as equações senoidais e tal, sobre as funções, e agora nós estamos entrando em um novo capítulo, tá? Esse capítulo aqui é o capítulo de logaritmos. Então, nós estamos falando sobre exponenciação. Tá? Então, o professor vai mostrar aqui algumas operações para vocês, para relembrar isso. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui também o nosso quadrinho improvisado aqui do Dante. Tá? Qualquer coisa você pode parar, perguntar, eu também vou questionar vocês, tá? Não fique atento aí ao chat, fique atento ao que está aparecendo aqui. Primeira coisa que eu quero destacar aqui do que o professor colocou para vocês é: conhecendo a potência e o expoente, podemos encontrar o valor da base de x. Exemplo básico: x ao cubo é igual a 8. Esse x ao cubo, tá? Esse x elevado a 3 aqui, ó, é exatamente o nosso expoente, certo? E esse daqui é o nosso resultado, tá? Então, vou colocar aqui para você. Esse daqui é a nossa exponenciação e esse daqui é o nosso resultado. Resultado. Estou colocando assim porque é importante que você entenda daqui a pouquinho. Existe uma operação que é chamada de operação inversa da exponenciação. Então, o inverso da exponenciação é a radiciação, tá? Estamos tratando de logaritmos, tá? Daqui a pouquinho você vai ver o porquê que a gente está falando sobre isso. O inverso da exponenciação, então, é uma radiciação. E como que aparece a radiciação para a gente, professor? A radiciação, ela aparece em forma, ó, desse símbolo aqui, ou seja, então você vai tirar a raiz cúbica de x ao cubo e a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de x ao cubo é apenas x, tá certo? Então, a raiz cúbica de x ao cubo é apenas x. Agora, a raiz cúbica de 8 é exatamente 2. Por quê, professor? Porque 2 ao cubo dá 8. Para relembrar aqui, eu sei que é muito básico, mas o que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 2, que multiplica 2, que multiplica 2, certo? Então, isso dá exatamente 8. Então, essa é a ideia principal. A gente pode falar, então, o seguinte, que a exponenciação, o inverso dessa exponenciação, é a radiciação, tá bom? A ideia da radiciação. E a partir de agora eu tenho uma segunda observação, tá? Então, conhecendo a base dessa potência, eu tenho a seguinte observação, uma seguinte observação. Se você anotou, entendeu, essa primeira partezinha, essa segunda parte aqui vai ficar bem básica, bem fácil para você. Então, logaritmo não é um bicho de 7 cabeças, nunca foi, tá? Ah, professor, as questões de logaritmo até bem fáceis no vestibular. Não, você tem que fazer, porque uma ou duas questões a mais que você faça, você já garante a sua vaga, certo? E você garante a sua vaga entre os primeiros, principalmente. Então, vamos lá. Conhecendo a potência e a base, é possível encontrar o valor do expoente. Então, primeiro, conhecendo a base, a gente pode encontrar o valor do expoente. Então, 2 elevado a x, eu posso resolver de que forma, professor? Você pode encontrar
que valor elevado, ou 2 elevado a qual valor vai dar exatamente 8? Então, a pergunta é essa, ó. Essa base aqui elevada a qual valor vai dar exatamente 8? A gente já aprendeu aqui em cima que é 2 elevado a 3. Então, a gente pode atribuir uma notação agora para isso. Essa notação que a gente vai estar escrevendo aqui agora, deixa eu até riscar ela de azul aqui, ó, é exatamente as perguntas que nós estávamos falando agora, certo? Então, ó, logaritmo de 8 na base 2, ó, eu tenho uma base para esse logaritmo, que é uma base igualmente a base exponencial. Então, logaritmo de 8 na base 2 é igual a x, tá? E aí, como que eu faço, professor? Olha, o professor vai utilizar aqui uma estratégia das mais básicas que a gente gosta de fazer. Ó, 2 elevado ao resultado, tá? Deixa eu tirar isso. 2 elevado ao resultado é igual... Aqui, acho que ficou mais fino agora. Então, ó, 2 elevado a x vai ter que ser igual a 8. Certo? Então, é assim que vai formar o nosso logaritmo. Então, essa base elevado a x é igual a 8, tá? De forma bem simplificada, de forma bem simples, é isso aqui que a gente está fazendo. Então, a gente tem aqui essa parte cíclica aqui do logaritmo, tá? A gente está resolvendo ele. Então, esse x aqui, a gente já aprendeu que se a gente tivermos o 2 elevado a x para dar 8, ou seja, é só a gente fazer 2 elevado a 3, que dá 8. Então, x assume o valor de 3, tá? Então, x assume o valor de 3. Se o x assume o valor de 3, a gente está caçando, então, o expoente da base. Então, logaritmo de 8 na base 2, a pergunta é, qual é o expoente dessa base para que o resultado seja 8? Então, a operação é denominada de logaritmação se o expoente x for esse logaritmo, certo? Então, deixa eu pegar aqui mais 2 exemplos básicos, que eu tenho certeza que vai ficar um pouco mais claro. Deixa eu subir um pouquinho isso aqui. Para você. Ok. 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 Então, vamos a essa definição de existência aqui. Na nossa definição geral de existência, é essa daqui. Só existe logaritmo se a gente considerar dois valores, ou seja, 2 números reais quaisquer, para esse logaritmo, e a gente definir a seguinte informação, ou seja, a seguinte formação dele. O logaritmo d na base a, com o expoente c, formamos, então, a sua resposta da seguinte forma. A elevado a c é igual a b. Então, para a existência do logaritmo de b na base a ser igual a c, se e somente se o a elevado a c for igual a b, certo? Então, ó, a elevado a c for igual a b. Então, é essa a estratégia que nós vamos utilizar. Quando nós formos falar sobre funções, quando formos falar sobre outras operações, nós vamos trabalhar dentro desse sentido, mas trabalhando ali com as expressões, com as frações, com as próprias equações, e depois aplicaremos esse último recurso aqui, tá certo? Que é o recurso aqui de uma exponenciação, tá? A ideia de uma exponenciação. Então, você tem que ter isso na mente. Outra condição de existência, tá?
condições de existência. O A, se ele for menor que zero, ó, existe uma multiplicação. Então, esse B tem que ser maior que zero, e esse A, tá? Esse A que é a nossa base aqui, ó, tem que ser, ou seja, tem que ser maior do que esse zero, e tem que ser diferente de 1. Então, tanto o B quanto o A tem que ser maior do que zero, tá? E ser diferente de 1. Então, anota essa condição de existência. É importante que você entenda isso daqui. Deixa eu até riscar aqui, porque existem algumas perguntas que aparecem para você, e você precisa entender que tanto A quanto B, tem que ser maior que zero. Tá? Tanto A quanto B tem que ser maior que zero. E ainda esse A tem que ser diferente de 1. Professor, por que o A tem que ser... Oi? Isso que eu ia perguntar, por que é diferente de 1? Exatamente. Professor, por que diferente de 1? Aí você coloca lá, o A não é a nossa base? O A não é sempre a nossa base? Então, coloca aqui, ó, logaritmo de 2 na base 1. Vamos escrever aqui, ó, vou fazer um contra-exemplo, tá? Contra-exemplo. Você escreve assim, ó, logaritmo de... Logaritmo de 2, certo? Na base 1. Vou colocar a base 1 aqui. Base 1. A base é o nosso A, certo? A base é o nosso A. Por que o A tem que ser diferente de 1? Tem que ser maior ou diferente de 1. Aí você coloca que isso aqui é igual a x. Que é igual a x. Pronto. Pelo que nós aprendemos, a aplicação vai ser assim, ó. X, ó, é o nosso expoente. E o 1 é a nossa base. Então, nós temos 1 elevado a x é igual a 2. Igual a 2. Existe algum número que você colocar aqui em cima do 1 vai dar 2 aqui? Mas se fosse logaritmo de 1 na base 1? Se fosse logaritmo de 1 na base de 1? Aí podia existir. Aí a sua representação, essa é a definição geral. Mas eu entendi que a resposta seria 1, no caso, né? Você teria 1 e 1. Mas a definição é o seguinte, que aí você não teria uma resposta positiva. Você não tem uma resposta como sendo, tipo, solução. 2 pontinhos. Exemplo, o número n. Você não tem essa solução. Porque a sua solução para logaritmo de 1 na base 1 seria o quê? Qual a solução de logaritmo de 1 na base 1? Qualquer número, né? Qualquer número, todos os números reais, isso mesmo. Tá certo? Qualquer número serviria. Então, a definição é essa. Para que você tenha um número como resposta, ou seja, uma resposta n qualquer, tá? A condição de existência é que o b não pode ser menor que zero, tá? Que é a nossa resposta. E também que esse a seja maior do que 1 e diferente de zero, tá? Seja maior que zero e diferente de 1. Tá bom? Maior que zero e diferente de 1. Ou seja, essa base nossa não pode ser exatamente 1. É essa a condição de existência para esse nosso logaritmo. Tá? Vai ter mais alguns exemplos aqui embaixo, vai ficar um pouco mais claro isso na nossa mente ainda. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Lembrando que estamos falando aí sobre logaritmos e relembrando algumas das ideias gerais dentro da nossa apostila aqui, da nossa ideia de logaritmos. Então, alguns exemplos já resolvidos aqui para a gente comentar sobre. Tá? Então, algo bem fácil, bem básico aqui. Vou colocar aqui, ó. Logaritmo de
16 na base 2. Como que é a formação dele, professor? Ó, 2, ó, elevado a 4 tem que dar 16, tá? 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. Por quê? Porque se você levar esse 2, que é a nossa base, a x, e fechar ele igual a 16, você pode pegar esse 16 e colocar também na forma de base 2. Quando você encontra a mesma base de um lado e do outro, existe uma operação matemática inversa que você pode dividir pelas bases 2, tá certo? Ou seja, você faz a simplificação das bases. E essa simplificação das bases deixa você apenas com a equação dos expoentes, ou seja, você tem aqui x e você tem aqui o número 4. Então, x é igual a 4. Então, por isso que o logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. Por quê? Porque 2, ó, base 2 elevado a 4 vai dar 16. Deixa eu pegar alguma outra ideia aqui, um pouco mais de profundidade. Quando você tem ele assim, ó, na forma de fração. Na forma de fração. Depois eu vou colocar aqui em cima. Mas existe aqui outro exemplo, na forma de fração. Então, deixa eu colocar aqui embaixo, que eu vou subir esse quadro aqui. Assim. Vou colocar na ordem aí. Beleza. Ó, na forma de fração, você tem o quê? Log de 1 sobre 49 na base 7 é menos 2. Professor, por que é menos 2? Porque aqui você tem uma fração. Então, quer dizer, significa que a base é 7. Se eu elevar a menos 2, vai dar 1 sobre 49. Então, é isso que a gente vai ver aqui embaixo na resolução. Ó. 7 elevado a x, ou seja, a base elevado a x, ó, estamos falando exatamente disso. Deixa eu circular aqui. Ó, estamos falando exatamente disso. Base 7 elevado a x é igual a 1 sobre 49. Então, 7 elevado a x é igual a 1 sobre 49. Continuando isso, então, eu tenho o seguinte. 7 elevado a x é igual a 1 sobre 7 ao quadrado. Como as bases aqui eu posso inverter, existe uma propriedade matemática da potenciação que diz o seguinte. Quando você inverte esse expoente, ou seja, quando você inverte esse valor, essa exponenciação, você pode trocar o sinal dele. Então, tanto para o numerador quanto para o denominador. Não importa para a gente. Bom, professor, se o número aqui em cima fosse diferente de 1, fosse, por exemplo, um 5, você teria 5 multiplicado por 7 elevado a menos 2, certo? Como aqui o número era 1 mesmo, então 1 vezes 7 elevado a menos 2, ficou apenas 7 elevado a menos 2. Observe que aqui ele colocou bases iguais de novo. Então, bases iguais, a gente pode cancelar elas. Cancelando essas duas bases, você vai ter como resultado x é igual a menos 2. Bom? Então, portanto, log de 1 sobre 49 na base 7 é o resultado menos 2. É uma estratégia bem interessante. Tá? Vou mostrar um último exemplo aqui. Um último exemplo, já resolvido também, para a gente comentar sobre ele. Tá? Vai aparecer para você exemplos tais como esse daqui, ó. Ok. A partir de agora, você tem que pensar, porque logaritmo é muito pessoal, tá bom? Às vezes você demora menos tempo, às vezes você demora mais tempo para resolver um exercício. Então, nem todos vai demorar o mesmo tempo para resolver o mesmo exercício, porque as estratégias são distintas e diferentes, certo? As estratégias são distintas e diferentes. Deixa eu só perguntar aqui. Quem mandou?
Ó, Rogerinho. Deixa eu voltar aqui, eu estava olhando o chat aqui. Então, logaritmo de 0,6 na base 5 sobre 3 é menos 1. Por que, professor, que é menos 1? Então, você observa aqui que o que ele demonstra, ou seja, o que ele coloca aqui para a gente, tá? A demonstração que ele coloca para a gente é exatamente um valor decimal, certo? É exatamente um valor decimal. Essa base elevada a menos 1 tem que dar 0,6. Então, como, digamos que nós não sabemos esse menos 1, então a gente vai iniciar esse cálculo. E aí, como que a gente inicia o cálculo, professor? Olha, base elevada a x é igual a 0,6. A partir de agora, então, o que a gente vai propor? Nós vamos propor encontrar algo que seja parecido com isso que a gente está falando aqui, tá? Algo que seja próximo a essa base que nós estamos tendo. Então, toda a intenção do logaritmo é que você encontre uma base, ou seja, você encontre um valor do outro lado da igualdade que você possa cancelar essas bases, ou seja, que as bases sejam equivalentes, tanto de um lado quanto do outro. Tá? E aqui você tem 5 sobre 3 e do outro lado você tem 0,6. 0,6 é a mesma coisa, ó, você pode usar estratégia. É a mesma coisa que 6 sobre 10, tá certo? Mesma coisa que 6 sobre 10. Como aqui você tem 5 sobre 3, simplificando 6 sobre 10, você vai ter o quê? 3 sobre 5. 3 sobre 5 elevado a 1. Só que aqui ainda continua 5 sobre 3. Utilizaremos a mesma estratégia da anterior, que foi o quê? Trocar o sinal do expoente. Quando você troca o sinal do expoente, você pode trocar o local do numerador e do denominador. Então, agora a gente tem, ó, 5 sobre 3 elevado a x igual a 5 sobre 3 elevado a menos 1. Bases iguais. Bases iguais, o que a gente faz lá é só cancelar, tá certo? Posso cancelar aqui essas duas bases e eu tenho x igual a menos 1. Então, o logaritmo de 0,6 na base 5 sobre 3 é igual a menos 1. Tá bom? Então, isso aparece bastante para a gente, tá? A maioria dos logaritmos é igual a esse daqui que o professor mostrou para você. É 0,6, é 0,25, tá? É 1,2. E aí você vai construir essa resposta. Como você constrói essa resposta? Encontrando os valores equivalentes, tá certo? Encontrando valores equivalentes. Deixa eu ver aqui. Ok. O João Eduardo apareceu? O João Eduardo? Não? O Yuri apareceu? Não. Yuri, não. Ok. Professor, Oi, filha. Pode falar. Amanda, eu vou ter que sair 9h40 porque eu tenho um exame, tá bom? Aí eu não vou participar da segunda aula. Tá bom, tá bom. Gente, agora 9h27, o professor vai para... Quando você for sair, coloca aí, professor, tô indo e tal. Aí você só coloca aí no chat, tá bom? Para ficar gravadinho aí. Tá bom. Obrigado, tá? Então, agora nós vamos para as ideias contidas na nossa apostila. Observe aqui o que nós temos... Calcular o valor, tá? Essa é uma ideia inicial. Vamos colocar ela aqui. Aqui. Isso. No começo, só um minutinho. Isso, achei aqui. Essa é uma questão que aparece nos exercícios extras de vocês e é para a nossa aula de hoje. Então, deixa o professor colocar ela aqui, o professor já comenta com vocês ela completa, tá? Deixa isso aqui,
Deixa eu ver se tem alguém anotando ainda. Aqui, ó. Exercícios extras, o PFRS, se 24 elevado a n mais 1, se 24 elevado a n mais 1 é igual a 3 elevado a n mais 1 vezes 16, então, o logaritmo de n na base 3 é quanto? Tá? Então, o que ele deu aqui para a gente, professor? A primeira coisa que ele deu foi exatamente um exponencial, tá? Uma funçãozinha simples exponencial. Depois ele pede, dentro dessa função simples exponencial, ele pede que a gente ache o logaritmo, tá? Que a gente encontre esse logaritmo de n na base 3. Bom, então, para a gente iniciar aqui, nós vamos iniciar bem facinho, bem tranquilo. Esse nosso 3 elevado a n, ó, esse nosso 3 elevado a n mais 1 e esse nosso 24 elevado a n mais 1, lembrando que esse 3 está sendo multiplicado pelo 16. Então, o que a gente vai fazer aqui para facilitar a nossa vida? Deixa eu pegar um pouquinho maior ali, para mim utilizar a mesma estratégia. Eu vou colocar o mesmo valor e a gente vai escrevendo embaixo dele. Então, esse aqui é um grau de complexidade médio, tá certo? Vamos lá. Ó, esse 3 elevado a n mais 1 aqui também eu tenho alguma coisa que é 3 elevado a n mais 1. Então, eu posso estar simplificando os dois lados, tá? Eu vou simplificar esse lado aqui. E eu vou simplificar esse lado aqui também, tá certo? Ou como se eu pudesse passar esse cara que está multiplicando aqui, dividindo o 24n mais 1. Tá bom? Então, posso passar ele dividindo. Mas, vou colocar assim que fica mais fácil para a gente entender. Então, aqui eu tenho 3 elevado a n mais 1. Deixa eu trocar aqui a cor. Vou colocar preto aqui. Né? 3 elevado a n mais 1. E do outro lado também eu tenho 3 elevado a n mais 1. N mais 1. Então, se eu simplifico aqui na parte direita, tá? Se eu posso cancelar aqui na parte direita, eu tenho apenas agora o quê? Eu tenho apenas agora 16 aqui, tá certo? Fiquei apenas com 16 na parte direita, ou seja, eu simplifiquei esses dois. Ou seja, vai dar 1 aqui, né? E aqui eu tenho 24, imagina que fosse 24x, tá certo? 24x, aqui fosse 3x, tá bom? Esse n mais 1 aí em cima facilita a nossa ideia quando a gente pensa que é uma variável apenas, tá bom? E aqui você tem o quê? Então, ó, x dividido para x é 1, então cancelamos os dois. Aqui você tem 24n mais 1 dividido por 3n mais 1, 24 sobre 3 dá quanto? 8. 8. Perfeito. Então, eu tenho aqui 8. Eu tenho agora, então, 8 elevado a n mais 1. Tá? Aí fala, professor, mas do outro lado sumiu. Do outro lado não tem mais, porque era, exemplo, x sobre x. Aqui você tinha ó, 24x sobre 3x, tá certo? Então, você tem 24 sobre 3. Então, observe aqui que nós chegamos a esse exemplo. Então, aqui você tem 8n mais 1 igual a 16. Agora ficou facinho, professor. Agora, a partir daqui, eu já sei como que faz. Esse 8, você pode estar simplificando ele. O que é o número 8? O que é o número 16? O número 8, a gente já aprendeu que é 2 elevado a 3. Então, posso colocar 2 elevado a 3, tá? Que multiplica n mais 1. Tá? Professor, eu poderia colocar direto já 3n mais 3? Poderia, não tem importância. Poderia ter colocado, tá? Isto é igual a 16. 16 nós também já aprendemos, né? Falamos sobre ele aqui diversas vezes. 16 é 2
elevado a 4. Certo? Elevado a 4. Agora a gente tem uma expressãozinha, né? As bases são iguais, faremos conforme foi lá em cima. Se as duas bases são iguais, nós podemos cancelar as duas bases. Então, cancelo essa e cancelo essa. E agora eu tenho 3n mais 3 igual a 4. Certo? Ou seja, então eu vou ter aqui, ó, 3n, ó, estou fazendo multiplicação aqui dentro, ó, 3 vezes n mais 3 vezes 1, que é 3. Isso é igual a 4. Passando a subtração, ou seja, vai ficar n é igual a 1 sobre, deixa eu colocar certinho aqui, 3n é igual a 4 menos 3. Deixa eu fazer um passo a passo aqui para não haver. Ó, eu fiquei com 3n igual a 1, certo? 3n é igual a 1. E agora, no final, eu tenho o quê? Eu tenho que n é igual. N é igual a 1 sobre 3. Tá? 1 sobre 3. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Vou colocar isso aqui para o outro lado. Para ter mais um espaço. Isso. Então, agora você tem o quê? 3n igual a 1. Então, o n vai ser igual a 1 sobre 3. Pronto. Aqui, eu já encontrei o valor de n. Tá? Já encontrei o valor de n. Professor, eu acabei a conta. Se você fosse lá, você acharia uma resposta igual a essa aqui. Mas essa não é a resposta. Porque ele pediu o logaritmo de n da base 1 sobre 3. Tá? Ó, o logaritmo de n, que é 1 sobre 3, na base 3. Então, quanto que é o logaritmo? Essa é a pergunta. Quanto que é o logaritmo de 1 sobre 3? 1 sobre 3 na base 3. É essa a pergunta. Tá? Na base 3. Deixa eu colocar um tracinho aqui. Fechou. Então, o que ele quer saber da gente mesmo é isso daqui. Logaritmo de 1 sobre 3 na base 3. Bom, aí ficou fácil para a gente. Nós já aprendemos que isso a gente iguala a x. Ó, vamos colocar aqui, igual a x. Eu vou ter o quê? Vou ter esse valor igual a x. E 1 sobre 3 vai ser o nosso resultado. Então, a gente vai fazer exatamente da forma que nós aprendemos. Deixa eu colocar uma setinha aqui. Ó, 3 para x. E x é igual ao nosso resultado. Vou botar setinho aqui. X é igual ao nosso resultado. Tá bom? Então, vamos colocar aqui então. 3 elevado a x tem que ser igual a 1 sobre 3. Tem que ser igual a 1 sobre 3. Pergunta. Quanto que vai dar esse valor aqui? O que eu posso fazer para esse 3 aqui ficar em cima, igual esse outro 3 aqui? Inverter? Posso inverter ele. Aí, quando eu inverto ele, eu troco o sinal dele. Certo? Então, vamos lá. Vamos reescrever ele aqui na frente. Como sendo 3 elevado a x de novo. Tá? 3 elevado a x igual a 3. Só que agora a gente inverteu ele. Se nós invertemos, ele vai ficar menos 1. Certo? Ele vai ficar o expoente menos 1.
Como as bases são iguais agora, certo? Como as bases são idênticas aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos cancelar essas bases. Eu posso cancelar ela aqui, tá bom? E eu também posso cancelar ela aqui, ó. Eu tenho x igual a menos 1. Então, a resposta disso daqui é x é igual a menos 1. Tá? A resposta é menos 1. Beleza? Então, solução, resposta x igual a menos 1. Então, aqui, esse aqui foi um exercício prévio para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Tá bom? Então, dito todas essas coisas que o professor colocou aqui para vocês, eu espero que você tenha anotado aí no seu material, que você tenha realmente participado aí. E agora nós vamos fazer alguns exercícios que estão na nossa apostila. Antes eu gostaria que um dos nossos alunos, esse que está na página 225, pode ser o José. José, você está aí, José? Bom dia. Claro que o José está. José Flávio, página 225. Oi? Página 225, por favor. Definição de logaritmo. Calma, deixa eu achar. Página 225. Definição de logaritmo. Vou estar esperando aqui para vocês também. Deixa eu já pegar aqui. Começa assim, a operação de logaritmação, a inversa. A operação de logaritmação é inversa à operação da potenciação, de modo que, dados a base A e o resultado B de uma potência A elevado a C, é possível determinar o expoente C. Assim, se A elevado a C é igual a B, como AB reais Isso. e A diferente de 1, dizemos que C é o logaritmo de B na base A. E denotamos por C é igual a log B na base A. Isso. Nessa notação dizemos que A é a base do logaritmo e B seu logaritmando. Assim, a expressão log 9 na base 3, por exemplo, pode ser interpretada como expoente de uma potenciação base 3 que resulta em 9. Ou seja, log base 2, 9 é igual a 2, já que 3 ao quadrado é igual a 9. Fechou. Obrigado. Então, aqui está o resumo do que nós falamos até agora. Tá? Essa é a definição geral. C igual a log de B na base A, se e somente se A elevado a C, tá, for igual a B. Tá? Uma das formas mais interessantes, inteligentes de se estudar, é você estudar todas as propriedades da potenciação ou da exponenciação. Tá? Então, eu vou colocar a observação aqui, ó. Coloca uma observação aí. É claro que a gente vai falar sobre algumas coisas, mas a observação é estudar, tá, as propriedades das potenciações. Certo? Então, é importante que você conheça todas as propriedades. Quando potência de potência, quando você pode fazer, ou da exponenciação, né? Quando você pode fazer para dividir duas potências, multiplicar duas potências, potências com bases diferentes, com bases iguais, o que você faz com bases iguais a gente já sabe, com bases diferentes, o que você pode fazer. Então, tem todas essas ideias embutidas dentro do logaritmo, certo? E para você não errar nenhuma, porque
questão sobre logaritmo. Só respondendo o chat aqui, vamos voltar. Condições de existência do logaritmo. Condições de existência do logaritmo, eu vou pedir aqui para o Arthur. Arthur saiu, né? Arthur vai reiniciar o modem dele. Vamos pedir para a Gabriela. Gabriela Loss, faz a leitura do professor. Na página 225, está escrito assim, ó, condições de existência do logaritmo. Assim como as operações de radiciação e divisão, a logaritmação também só pode ser efetuada sob determinadas condições. Ok, pode continuar. Olá. Ok. Então, vimos aí a leitura da metade, né? Condições de existência. O restante ficaria assim, ó. Para que possamos definir logo de B na base A, com A e B pertencentes aos reais, é necessário que A seja maior do que zero e A diferente de 1, condição de existência quanto à base. E ainda que B seja maior do que zero, condição de existência quanto ao logaritmado. Tá certo? Então, esse logaritmando ele tem que ser maior que zero, e o A também tem que ser maior que zero, mas diferente de 1, porque a base de 1, lembrando lá que nós falamos anteriormente, essa base, ela, se for igual, a mesma base, se for igual a 1, o que acontece nesse caso, ele vai ser valores repetidos, tá bom? Ô, Gabi, o professor não escutou mais você estava na metade, parou de ler. Lê a 3, então, professor, bases notáveis. É que minha internet caiu, desculpa. Acontece. A 3? 3, bases notáveis. Agora eu tô na 3G, tá? Eu não sei se vai cair de novo, De boa. mas tá bom. De boa. Historicamente, algumas bases do logaritmos tiveram mais importância que outras, ganhando notação própria. As duas principais são a base 10, logaritmos decimais, e a base E, logaritmos naturais, sendo E um número irracional conhecido como número Euler, de valor aproximadamente igual a 2,7. No caso da base 10, ela é simplesmente omitida. Assim, as expressões log de x é igual a log de x na base 10 são equivalentes. Exemplo, log de 1000 é igual a 3, já que 10 elevado a 3 é igual a 1000. E log de 1 é igual a 0, já que 10 elevado a 0 é 1. No caso da base E, escrevemos log de x é igual a log de x na base E. Exemplos. Log de 1 sobre E é igual a menos 1, já que E elevado a menos 1 é igual a 1 sobre E. E log de E é igual a 1, já que E elevado a 1 é igual a E. Perfeito. Ok. Então, esses dois casos, ou seja, nesses dois casos aí, nós temos alguns princípios. Geralmente na faculdade, professores mais antigos, tá? Vocês vão ver isso, vocês vão para a faculdade daqui uns tempos, meio ano, né? Estão na faculdade. Olha, logaritmo neperiano, chama-se, tá certo? Então, logo de n aqui é logaritmo neperiano. E aí você vai ter essa base 10 dessa forma aqui mesmo que está aparecendo para vocês. Então, quando o professor fala logaritmo neperiano, você já entende
que são essas bases notáveis diferentes aqui que você está observando, tá bom? Vamos subir mais um pouquinho, vamos para o nosso primeiro exercício em classe. O primeiro exercício diz o seguinte: eu queria a participação de vocês para a gente resolver esse exercício aqui junto, tá bom? Um exercício bem simples, claro, tratando daquilo que a gente já tratou até agora, com certeza vai ficar fácil para vocês aqui, para a gente pensar sobre esse exercício aqui. Ô, professor, quanto que vale esse número E? Você Esse sabe? número Euler é 2,7, né? É o número Euler. Geralmente, o Pedrão, a gente termina... É o Pedro mesmo que perguntou, né? Foi. Geralmente a gente termina a questão deixando o E mesmo, tá? Mas se ele pedir para você substituir, a aproximação dele é 2,7. Acho que está no texto aqui também, não tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Tá no texto. Eu lembro que você leu alguma coisa sobre isso. Eu já vi aqui. Achou? Tá aqui, ó, na quarta linha aqui, ó. O número irracional conhecido mas como como número que- Euler. Mas Oi? por que se usa o Euler? Porque se usa o Euler, É. o número E, assim como no caso de várias variáveis, tipo o π. Tem o π, você usa o π como valor de radiano. Mas, assim, aprofundado o número Euler, ele vai vir das potências de base 1. Das potências onde você tem algumas variáveis, só que são variáveis... como que eu posso falar isso para você? Dentro da topologia, dentro da ideia de topologia geral, você vai estudar as diferentes camadas. E aí, cada diferente camada dessa, existe uma variação. Nessas variações, a gente tem as curvaturas e tem os montes, né? Os montes e os vales. A gente está falando de topologia, tá? Imagina, então, um campo aberto e vários morros e várias partes baixas. E existe como você calcular isso. Então, existe uma ideia geral de curvas. E dentro dessas curvas, a gente coloca o Euler, que funciona. Não é um número de ouro, não é um número π mais conhecido, mas é um número que a gente conhece. Agora, sim, um dos exemplos, eu poderia perguntar assim, professor, mas o π eu sei o que é. O π a gente sabe que se a gente dividir a circunferência pelo diâmetro, é aproximadamente o π, ou seja, aproximadamente esse 3,6, a gente sabe isso. E o Euler? Aí o Euler precisa de uma conta um pouco mais específica para chegar a isso. Se você tiver alguma noção, alguma coisa sobre isso, quiser falar também, pode ficar à vontade. Era só isso mesmo? Obrigado. Beleza. A gente pode depois fazer no finalzinho, se sobrar um tempinho, a gente pode fazer uma explanação. Tem um material bem legal aqui sobre esse número Euler. Então, vamos à nossa primeira perguntinha aqui. Rio Grande do Sul. Diz o seguinte: se log de x, de x na base 5 é 2 e log de y na base 10 é 4, então quanto que é o log de x sobre y? Aí ficou bem simples para a gente, né? Se o log de x, ele disse aqui para a gente que o log de x é igual a 2, ou seja, o log de x na base 5 é igual a 2, então vamos reescrever da forma que a gente já aprendeu, tá? Vou colocar aqui no cantinho, porque esse cantinho aqui vai ficar sempre aqui, para você sempre lembrar disso, ó. Log de 8 na base 2 é igual a 3, tá? Então, log de 8 na base 2 vai ser sempre 3. Por quê? Você tem que lembrar disso. Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Então, tem exatamente essa ideia geral aqui, ó. Essa ideia geral aqui. Então, vamos ao nosso caso aqui básico. Se log de x na base 5 é 2, por quê? Porque 2, porque 5
elevado a 2 é igual a x. Então, vamos lá. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. 5 elevado a 2 vai ser igual a x. Vou colocar o 2 aqui assim. Então, se 5 elevado a 2 é igual a x, então eu já tenho que x, né, que esse x nosso, ele vale exatamente 10. 10? Não. X vale 4. Isso, muito bem. X vale 25. Né? 5 quadrado, 25. Eu tenho também que log de y na base 10 é igual a 4. Então, eu posso colocar aqui 10 elevado a 4 é igual a y. Vou colocar o 4 aqui em cima. Ó. A base elevada ao 4 é igual a y. Então, nós estamos tratando exatamente desse princípio fundamental aqui da ideia de logaritmo. Tá? Então, aqui eu vou ter também que y será 10 a 4, a quarta, ou seja, 10 elevado a 4, eu vou ter exatamente 10.000, certo? Vou ter exatamente 10.000. Então, agora já tenho algumas coisas interessantes aqui. Já achei quanto que é o meu x, já achei quanto que é o meu y, e agora eu vou fazer o que ele pediu. Quanto que é o log de y sobre x na base 20? Vamos fazer aqui, então. Vamos reescrever ele agora aqui. Log de x, né? Deixa eu passar um pouquinho mais aqui. Log de x sobre y, ou seja, log de y sobre x, na base 20. Então, log de y sobre x, aqui eu tenho 20. Aqui na frente eu vou colocar um x. Um pouco mais adiante. Isso. Então, eu tenho exatamente essa ideia geral aqui. Tá? O professor subiu um pouquinho aqui. Beleza. Isso. Perfeito. Aqui. Então, ó, log de y sobre x na base 20 é quanto? Né? É quanto? Então, é isso que nós vamos encontrar agora. Para a gente iniciar, a gente vai começar substituindo esse y e esse x. Substituindo em cima e substituindo embaixo, nós vamos achar alguns valores interessantes. Ó. Então, vamos colocar aqui. Isto é igual a log de 10.000. Ó. Aqui, ó. O y vale 10.000, então vou colocar aqui 10.000 sobre 25. Certo? Sobre 25. A base disso aqui a gente continua a mesma base, a base é 20. 10.000 sobre 25. Vou ter um sinalzinho de igual aqui, tá? Vou ter uma barrinha aqui embaixo e tal. Eu vou ter um sinalzinho de igual aqui na frente. Bom, esse valor aqui, 10.000 sobre 25, tem a base 20. E a partir de agora eu posso já reescrever ou fazer algumas contas aqui básicas, tá certo? Para a gente encontrar quanto que realmente é esse nosso 10.000 sobre 25. Se você fizer aí um cálculo rápido, tá? Você vai encontrar que 10.000 sobre 25 é 400. Então, eu posso reescrever ele aqui como sendo, lá na frente, igual log de 400 na base 20. Na base 20. Bom, vou colocar aqui ele é igual a x aqui. Isso. Deixa eu pegar ele aqui. Ok. Vou colocar aqui ele é igual a x. Então, agora já dá para a gente pensar um pouquinho. Ó. Quanto que vai dar isso, então, professor? Quanto que vai dar isso? Se você pensar um pouquinho, 20 elevado a x vai ter que ser igual a 400. Não, 20 elevado a x vai ter que ser igual a 400. Então, vamos reescrever ele aqui, ó,
20 elevado a x vai ter que ser igual a 400. E a pergunta é, que valor que pode ser substituído aqui, certo? A gente sabe que 400 é 20 vezes 20, então vamos colocar aqui, ó, 20 elevado a x é igual a 20 vezes 20. O que é 20 vezes 20, professor? É 20 ao quadrado, certo? E aqui você tem um x aqui, ó. Tem exatamente um x. Como as duas bases são iguais, você pode cancelar as suas bases e ficando agora apenas com os valores, tá certo? Então aqui era um 20 que eu cancelei, aqui outro 20 também que eu cancelei. Agora eu tenho apenas que x é igual a 2. Perfeito, parabéns. Vamos ao nosso resultado final aqui, tá? Então tinha uma questão bem legal de fazer. Claro que o professor fez no passo a passo aqui, tá? Demoramos um pouquinho mais, mas fizemos um passo a passo. Alguma pergunta? Como que tá aí? Renata, deu para entender aí certinho? Tá indo, professor. Sim, tá indo, tá indo. Diogo. Diogo, tem? Diogo. Oi. Essa questão ficou fácil? Tem alguma pergunta sobre essa questão? Ah, essa tá fácil, mas Tá tem fácil? umas aqui. Tem umas na frente aí que vai ficando um pouquinho mais. Vamos a dois aqui, vamos tentar responder algumas perguntas. Vamos na questão de número 2. Deixa eu ver. Não, estão todas fáceis. São todas fáceis. Ok. Show. Ok. Só um minutinho, vou pegar um negócio aqui para vocês. Vou pegar uma questão da FUVEST aqui para a gente trabalhar um pouquinho essa ideia geral. Olha que interessante essa pergunta aqui, tá? Então, nós resolvemos o exercício 1 em classe, já vamos para o 2, já encerramos. Só quero trazer só essa questão aqui, que é uma questão da FUVEST, que trabalha outras propriedades, além dessas propriedades que nós acabamos de trabalhar. Tá? Diz assim, ó, resolvendo-se 3 que multiplica 3 vezes log de x, nós encontramos que isso é 2 vezes log de 8. Certo? Se resolvermos 3 vezes log de x, nós encontramos que isso é 2 vezes o log de 8. Então, para resolver isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que encontrar, tá? Ou trabalhar com essas propriedades. Como se esses logs aí fossem apenas os valores que nós devemos encontrar. Primeira coisa, então, mais básica que nós vamos fazer, tá? Primeira coisa mais básica que nós vamos fazer, olha, estamos já introduzindo uma das ideias da próxima aula também. Deixa eu erguer aqui um pouquinho. Deixa eu erguer mais um pouquinho também essa primeira aqui, talvez você está anotando aí. Tenho certeza que vocês anotam tudo. Isso. Ó, a primeira coisa que nós temos aqui é esse 3 log de x ali. Ó. Então, temos 3, multiplica log de x, isso é igual a 2, que multiplica log de 8. Tá? Então, eu disse para a gente que isso aqui é verdade.
Aí diz pra gente que isso aqui é uma verdade. Então, para a gente continuar, a gente vai fazer o seguinte, ó. Temos que encontrar o valor de log de x. Então, log de x, ó, essa é uma pergunta da FUVEST, tá bom? Log de x, esse log de x aqui, é igual. Aquele 3 que está ali, eu vou passar ele dividindo aqui, então vai ficar igual a 2 sobre 3, ó, sobre 3 de log de 8. Então, deixa eu dar um espacinho mais aqui, para não ficar embolado aqui. Isso. Tá? Então, agora eu tenho que... Log de x é o quê? É 2/3 de log de 8. Tá? Aqui nós temos... Deixa eu colocar essa barrinha aqui. Aqui nós temos uma propriedade bem interessante. Tá? Estou falando isso aqui para você porque nós vamos utilizar essa propriedade daqui mais um pouquinho. Ó. Aqui nós temos uma propriedade muito interessante. O que significa esse 2/3 aqui? Ó? Ele está multiplicando o logaritmo. Então, ele pode vir em forma de expoente do logaritmo. Tá? Propriedade da potenciação, que o professor falou para você. Se você tem uma potência, você pode voltar ela aqui, certo? Se você tem uma multiplicação, você pode voltar ela aqui. Então, essa é uma ideia dentro do logaritmo, certo? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui, vai ficar assim, ó. Log de x igual a log de 8. Log de 8. Só que o expoente dele agora vai ser 2/3. 2 sobre 3. Tá? Então, o expoente desse 8 aqui, ó, vai ser 2 sobre 3. Tá bom? Deixa eu só colocar uma barrinha aqui. Tá certinho. Pronto. Então, agora já cheguei já a algumas ideias interessantes aqui. Eu consigo saber, ou seja, eu sei que o nosso logaritmo aqui, esse 2 sobre 3 aqui, eu sei que 8 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 3, certo? Ou seja, 8 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 3. Então, já vamos trabalhar com esse 8 agora, como a gente já trabalhou com expoente, vou trabalhar com esse 8. Então, ficou log de x igual a log de 2 elevado a 3 elevado a 2 sobre 3, tá? Deixa eu botar um espacinho aqui, ó. 2 elevado a 3 elevado a 3. Vou colocar um parênteses aqui. Elevado de novo a 2 sobre 3. Tá? Quando você tem esse 2 sobre 3 aqui, e esse 3 aqui, você tem uma multiplicação. Então, aqui você vai ter uma multiplicação aqui, ó. Tá? Expoente com expoente aqui. Então, 2 sobre 3 aqui, tá? Uma multiplicação desses dois expoentes aqui, ó. Quando você multiplica 2 vezes 3, deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu colocar isso. Quando você multiplica aqui, 3 vezes 2 vai dar 6, certo? E 6 sobre 3 vai ficar apenas 2. Então, dessa multiplicação de expoente com expoente aqui, o que vai surgir para a gente? A gente vai ficar apenas com 2, gente. 2 vezes 3 é 6, 6 sobre 3 é 2. Vai ser cancelada essa multiplicação aqui. E aí você finaliza da seguinte forma. Log de x é igual a log de 2 elevado a 2. Tá? Log de 2 elevado a 2. E log de 2 elevado a 2 é log de 4. Então, cancela esse log primeiro com esse segundo log. Tá? Vai ficar
log de x é igual a log de 4. Pronto. E agora? Agora chegou um impasse aqui, né? Nós temos log de um lado e log do outro. Então, agora você pode usar a mesma ideia. Ou seja, esse x seu vai ser igual a 4. Tá? Então, x é igual a 4. Tá? Então, professor, eu queria trazer essa ideia da potenciação para vocês. Tá? Que é uma ideia bem interessante. Principalmente aqui, ó, essa parte inicial aqui. Onde você tem 2 terços de log de 8. Esse 2 terços pode vir em forma de potência do log de 8. Tá? Isso que é a parte mais interessante. Tá bom? Vamos para o nosso exercício 2. Utilizar algumas das propriedades que nós falamos aqui. Exercício 2. Uma pessoa bem legal aqui. Vamos lá. Diogo. Cadê o professor fazendo favor? Tá. Espera aí, que o meu livro tá no... A2. Eu tô nos exercícios complementares aí. 2. E a função... esse negócio aí que eu não sei ler. A função definida por f de x é igual a 10 elevado a 1 menos logaritmo de x na base de Euler lá. Então, o valor de logaritmo da função de Euler é igual a... Isso. Puxa. Existem alguns números, alguns mais avançados. Aqui é se a função dos reais implica nos reais, tá? Essa setinha significa implica. Então, implica quer dizer que está dentro, está implícita, está... né? Ou seja, faz relação com ela. Então, se a função dos reais implica nos reais, é função definida por f de x com 10 elevado a menos 1 elevado a 1 menos ln de x. Então, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma função. Né? Ele disse que é para a gente fazer uma função, e ele disse que é uma função de Euler, né? Ou de Euler. Para quem está aí na Europa, fala Euler. Ou lê do jeito que está escrito aí, Euler. Então, a função de Euler aqui, a gente tem o seguinte, ó, f de e. Vamos lá. É isso que ele pediu para a gente fazer, né? Função de Euler é igual a 10 elevado a 1, certo? 10 elevado a 1, vou colocar 1 aqui em cima, vou colocar uma letrinha menor que 12, vou escrever bem bonitinho. Elevado a 1 menos ln de x. E quem é o nosso x, professor? O nosso x a gente acabou de colocar ali, é o nosso ezinho, certo? Não era f de x, então o nosso x não é o e, ou seja, não é f de e. Então fica ln de e, aqui, ó, ln de e. Esse ln de e, ele tem um valor específico, que é o valor menos 1, certo? Ele tem um valor específico, que é o valor de menos 1. Então, ln de e é sempre substituído. Coloca aqui. Ó, ln de e é o valor menos 1. Coloca aqui na observaçãozinha aqui, no ladinho, tá? E algumas propriedades desse número Euler que você tem já especificado, certo? Tipo como que alguém chega para você e fala, o exemplo mais básico, né? É seno de 30 graus e meio. Ah, mas por quê? Aí existe toda uma explicação dentro do círculo trigonométrico e tal, tal. Mas esse valor você já sabe, então apareceu outro negócio, você já coloca. Esse ln de e também é a mesma ideia, tá? ln de e menos 1.
E aí, a gente tem aqui dentro, deixa eu colocar aqui a observação para você. Aqui. Observação. Tá? Professor, Anota. Oi, filho, pode falar. mas o correto não seria, tipo, ln 1 sobre e para ser menos 1? Tipo, igual tá escrito no livro. Isso. Então, ou será que eu tô confundindo? Não sei. Acho que eu tô confundindo. ln de 1. ln, aí 1 sobre e igual a menos 1. Tá igual no livro. Uhum. Uhum. Aí aparece ali, ó, ln de e igual a 1, já que e elevado a 1 é igual a e. É ali onde você está falando, né? É, Vou isso pegar essa mesmo. parte sim, onde ele está falando. Mas essa explicação é para ln de e. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente está falando sobre o logaritmo neperiano. O que a gente está falando? Isso mesmo. Né? Então, ó, você tem aqui ln de 1 sobre e igual a menos 1, já que ln elevado a menos 1 é igual a 1 sobre e. Beleza, perfeito. Tá? Mas a gente não está falando dessa primeira parte, a gente está falando da segunda aqui, ó. ln de e igual a 1. Estou falando da segunda parte, deixa eu só grifar aqui. Estou falando da segunda parte aqui. Aí por que essa parte é ln de e igual a 1 e ali que você escreveu é ln de e igual a menos 1? Por quê? Porque o negativo já estava na equação, ó. Tá vendo que tem um negativo aqui, ó. Ah, tá. Beleza? Beleza. Tá. Tá. Eu entendi. Desculpa aqui o erro aqui. Eu entendi o que você está perguntando. Deixa eu ajeitar aqui. Obrigado. Ainda bem que está alguém prestando atenção. Nunca vi todo professor falar isso, né? Ah, de nada. É porque eu pensei que você ia confundir também. de E é igual a 1. Eu vou colocar aqui na setinha aqui em cima. Eu vou colocando direto na substituindo. Aqui. É essa observação que a gente tem aqui. Fechou. Então, a partir daqui, a gente vai substituir, então, esse valor de ln de e aqui, ó. Então, aqui vai ficar exatamente menos 1, porque tem um uso negativo do ln de e aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, f de e, ou seja, a função dada em e. Deixa eu trocar a letra aqui de novo. F, a função dada em e, é igual a 10, tá? Elevado a 1 elevado a 1 menos. Esse ln de e a gente já descobriu que é 1 também, então 1 menos 1 vai dar 0. Então eu tenho f de e, ou seja, a função dada em Euler, okay, igual a 10 elevado a 0. Esse 10 elevado a 0 aqui é exatamente 1. Então, eu vou ter aqui que f de e é igual a 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, f de e de Euler é igual a 1. Beleza? Oi, filho, tudo bom? Então tudo que a gente tem agora é exatamente esse logaritmo de e é igual a logaritmo de 1, ou seja, o logaritmo de fe é igual ao logaritmo de 1. E esse logaritmo de 1, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que ele será igual a quanto, né? Ele vai ser igual a quanto? Então, ó, se f de e deu exatamente 1, e aqui nós temos exatamente que aqui o expoente nosso foi exatamente 0, então eu tenho que o logaritmo de f de e
é igual a esse logaritmo de 1. Eu vou reescrever ele aqui, ó. Logaritmo de f de e foi igual ao nosso logaritmo de 1, tá certo? Igual ao nosso logaritmo de 1. O nosso logaritmo de 1 deu exatamente o resultado, ó, deu exatamente o expoente 0 ali, tá? Então eu posso colocar aqui que o logaritmo log f de e é igual a 0, certo? Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Então, o resultado aí, letra B. Letra B. Tá bom? Isso, letra B. Chegou agora. Então, tá. Essa foi a nossa número 2. Na nossa número 3, questão de número 3, eu vou pedir para outra pessoa legal aqui ler. Beleza. Ok. Guilherme tá aí? Guilherme, lê a questão 3 para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Não? Alguém ajuda o Guilherme aí? Eu leio. Pode ler. É da página 226, né? Só para eu ter Isso, certeza. 226, isso mesmo, questão 3, perfeito. Os gráficos das funções f e g estão representados geometricamente na figura que segue. É a figura. Se h é a função definida por hx de log de f de x vezes g de x, o domínio de h é... Ok. Então, ele está falando sobre domínio, né? Ele está falando sobre o eixo das abscissas. E nesse eixo das abscissas, a gente tem exatamente o valor de x. E vamos olhar aqui, então, a relação... Deixa eu ver se já acabou aqui. Vamos olhar, então, essa relação que nós temos aqui, ó. Ele deu diversas respostas para você aí. Ele deu assim, ó. Ele deu menos 2, aberto para menos 2, aberto para 2, união com 5 mais infinito positivo. Aberto para infinito negativo, aberto para menos 2, união com aberto para 2 e aberto para 5. Aí ele colocou menos infinito, com 2, união com 5 mais infinito positivo. Ele colocou D, que são os reais, né? Negativos, e ele disse aqui ainda que menos 2 é aberto para 5. E a letra E, ele disse que é aberto para menos 2 e aberto para 5. Então, ele dá aqui algumas informações para a gente pensar um pouquinho sobre esse domínio. Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é o seguinte: eu disse para vocês, e aqui tem uma explicação que está aqui no seu livro, na página anterior aqui. Nossa página anterior existe uma explicação aqui, ó. Quando você tem dois logaritmos, ou quando você tem a existência desse logaritmo, para existir, você tem exatamente a ideia geral, que é essa ideia aqui, tá? A ideia de existência do logaritmo. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ajustar aqui para ficar mais fácil para você compreender. Está bem embolado. Aqui.
Bom, tá aqui. Ó, existe um logaritmo se nós tivermos a multiplicação dele, ou seja, essa multiplicação aqui, não pode ser o quê? Menor do que zero. Lembra da propriedade que a gente colocou bem no início? Ó, condições para existência. Está aqui na sua página 225, está escrito assim, ó. Condições para existência do logaritmo. Deixa eu colocar isso aqui, que é exatamente isso que estamos falando aqui nessa pergunta. Tá? As condições para a existência do logaritmo são... Deixa eu colocar aqui para você. As condições para a existência do logaritmo são: A tem que ser maior que zero, diferente de 1. B tem que ser maior que zero, tá certo? E ainda, que é a condição quando existe o logaritmando, tá? Então, a gente tem que ter essas condições aqui. Para que isso seja verdade, a gente vai olhar as respostas. Vamos olhar aqui as respostas que a gente tem, onde isso pode ser visto. Para que isso tenha efeito, a multiplicação de f e g aqui, ó, do logaritmo de f vezes g, tem que ser um valor maior do que zero. Então, vou reescrever aqui na frente para você. Ó. Vamos reescrever aqui na frente. Escrever aqui de vermelho. Ó. A multiplicação de f de x vezes g de x, multiplicação de f de x vezes g de x tem que ser maior do que zero. Tá? Por causa dessa propriedade aqui que a gente falou no início da nossa aula, por causa das condições de existência do logaritmando. Se f de x tem que ser, então, simultaneamente ou positivos, ó, eles têm que ser simultaneamente. Escreve aí, escreve no cantinho da sua apostila aí. Simultaneamente. Ou positivo, ou negativo. Tá? Ou positivo, ou negativo. Tá? Por quê, professores? Porque se simultaneamente eles forem positivos, na multiplicação ele vai ser positivo, ou seja, vai ser maior do que zero. Se eles forem também simultaneamente negativo, quando na multiplicação ele também vai ser maior do que zero. Certo? Então, a única resposta que bate com isso que nós estamos falando aqui é exatamente... Deixa eu pegar aqui a sua apostila novamente. Falei para mim, quais as duas são positivas e quais as duas são... Ou as duas são negativas. Qual das letras aí é a correta? A, B, C, D ou E. Tá? Não precisa fazer cálculo, não precisa, não. É só D. Analisar. Letra? D? Não, D? não sei. Por que seria a letra D? Não, eu falei a C. A C? A C, as duas são simultaneamente positivas ou simultaneamente negativas? Sei lá. Né? Ó, vamos lá, então, vamos analisar aqui. A letra C, ó. A letra C você tem infinito negativo e, opa, você não tem negativo aqui, ó. Tá vendo? O 2 ele é positivo. Viu? Ó, o 2 ele é positivo. Aqui tudo bem, é positivo, mas aqui já não dá pra gente. Ó. Vamos na outra propriedade aqui, ó. Aqui, negativo. Aqui também é negativo, mas aqui positivo. Também não cabe para nós. Certo? Aqui uma resposta positiva, outra negativa também não. Porque quando eu for substituir aqui no f de x e no g de x, que eu multiplicar, um lado vai ficar positivo, outro negativo, então vai ser menor do que zero. Quando eu tenho a letra B aqui, ó, aqui é negativo infinito negativo, aqui menos 2 também negativo. União com esses dois positivos, né? Então a letra B é a nossa resposta. Mas ainda nós vamos analisar a letra A.
negativo e positivo, positivo e positivo. Então, aqui já deu errado para a gente também. Então, a resposta correta, tá? Na análise geral, apenas por essa propriedade que o professor mostrou ali, que é a propriedade de condição de existência do logaritmo. Vou colocar ali embaixo, porque eu acabei tirando, achando que eu ia colocar ali. Mas deixa o professor, deixa eu só pegar isso daqui. Então, a resposta correta é essa, e a condição para isso é aquilo que o professor passou para você aqui. Porque a propriedade 2 de condição de existência diz assim, que tanto A tem que ser maior do que 0, diferente de 1, quanto o nosso B também tem que ser maior que 0. É a condição de existência para o nosso logaritmo. Se tiver dois negativos, negativo e negativo quando multiplicado fica positivo. Se tiver 2 positivo, positivo, positivo quando multiplicado também fica positivo. Tá bom? Gente, não esqueçam de fazer as tarefas mínima e tarefa complementar aqui. Tá bom? Dessa nossa aula. Não deu tempo de iniciar 38, mas a aula 38 fica na próxima aula. Agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui nesta nossa aula. Perguntando aqui ainda, o José chegou? Não? Quem ainda